Olha, vai ter festa em Olinda, livros contando histórias, pra guardar na memória. A Fliporto que vem aportar em Olinda. Boa noite. Bom, eu inicialmente queria agradecer a organização da Fliporto, na figura do meu grande amigo Mário Hélio, que teve a gentileza de me convidar. E é sempre um prazer imenso, né? A gente sempre participa dessas feiras, dessas festas, né? De uma maneira muito boa, porque está sempre entre amigos, né? Falando de literatura, falando de uma coisa, das nossas paixões. E a mudança da Fliporto para Olinda, ela abre uma nova perspectiva para essa festa, porque ela engrandece. Eu costumo brincar com meus amigos que no Carnaval só há duas opções possíveis. Ou se faz um retiro espiritual ou vem para Olinda. E literatura vai ser praticamente a mesma coisa hoje, né? Quando se falar em literatura do Brasil, ou se vai para Passo Fundo, que tem a grande jornada literária de Passo Fundo, ou se vem para Olinda. E isso é muito bom, é um ganho imenso, né? Nós estamos aqui reunidos para falar sobre um tema, acho que o tema mais genérico dessa festa literária, que são as nossas ficções de cada dia. E estamos com 3 autores aqui que, curiosamente, em suas ficções, o que menos praticam é a ficção cotidiana, né? O Cotardo, que escreveu o livro, um brilhante romance chamado O Conto do Amor, que traça uma trajetória fantástica de um professor italiano que mora em Nova York e que, através de uma confissão do pai, acaba se envolvendo numa grande trama de amor, que até daria ao livro um outro título, né, que são as inevitabilidades do amor, né, porque é impossível, não tem como fugir da paixão a partir daquelas confissões paternas. O João Pardo, que é João Tordo, desculpa. O João Tordo, que é um escritor português, eu li dele o livro dos Homens Sem Luz, onde também o inusitado frequentemente acontece, né? Me impressionou muito uma das novelas desse livro, que é formado como quase um romance fragmentado, em 4 grandes novelas, mas me impressionou muito a novela chamada Os Soterrados, onde um casal preso em um abrigo de guerra acaba fazendo toda uma revisita das suas vidas, né, das possibilidades que poderia ter tido a sua vida, e me impressionou muito essa tensão, né? O Ronaldo Wrobel, ele trabalha muito o romance histórico, e a história, no caso dos romances do Ronaldo, ela perde um tanto desse imponderável da história para mais ou menos balizar a vida dos personagens. Então, a gente está aqui numa mesa também inusitada, né? Porque são escritores que têm um estilo onde o imponderável que domina a ficção. Eu acho que é por aí que a gente poderia conversar a nossa conversa. Cotardo, vamos lá, né? Falar um pouco sobre essa... Vamos lá, pronto, chegou o microfone. Pronto. Então, o que eu vou dizer? Para mim, o sentido deste título, as ficções... como é que é o título? As nossas ficções de cada dia. A primeira coisa que isso me evoca é que a ficção é justamente o que serve para dar à nossa vida cotidiana a relevância de uma história que vale a pena contar. Bom, vocês sabem que tem 2 grandes, pelo menos do meu ponto de vista, mas é um ponto de vista banal, no caso, tem 2 grandes pontos de origem do romance. Um é o Dom Quixote, e o outro é Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, mais ou menos 100 anos mais tarde. Então, a disputa não é
cronológica, porque essa disputa Dom Quixote ganha sem problema, mas é que são dois romances, se dá para chamá-los assim, absolutamente diferentes, né? Dom Quixote, como vocês sabem, é um romance sobre, aliás, os perigos da literatura, porque, de alguma forma, o que acontece quando você acredita no que você lê, né? Bom, igual, o leitor de Dom Quixote certamente acaba se perdendo na sedução da literatura como algo que apresenta outros mundos, a ponto de que a gente pode perder um pouco de vista o mundo no qual a gente está. E Robinson Crusoe, que foi um livro que me impressionou enormemente quando eu era criança, pelo qual eu tenho uma verdadeira, que eu posso dizer, paixão, tanto que fui lendo as inúmeras versões da história de Robinson Crusoe que outros escritores, Coetzee, Michel Tournier, enfim, escreveram ao longo do tempo, sem contar a história do verdadeiro Robinson Crusoe, que era um escocês que se chamava Alexander Selkirk, que efetivamente ficou perdido numa ilha horrorosa, perto da costa do Chile. Digo horrorosa porque é fria para caramba, contrariamente ao Robinson Crusoe da história que ficou no Caribe, segundo o seu autor. Mas a história de Robinson Crusoe eu achava extraordinária porque, no fundo, não acontece muita coisa. Acontece, claro, tem os canibais que a um dado momento chegam, mas no fundo é a história de um tédio espantoso segundo o romance, de 28 ou 24 anos, perdido numa ilha, onde quando finalmente encontra alguém com quem falar, entre aspas, que é sexta-feira, né? Bom, aquilo é uma grande festa. Eu acho que essa história é muito parecida, pelo menos eu vivia isso como sendo uma perfeita metáfora de como eu me sentia na minha infância, ou seja, um cara numa ilha deserta, onde não tinha quase ninguém, tinha vários canibais, meus professores, enfim, essas coisas assim, e perigosíssimos, alguns colegas de aula que também me esperavam na saída para me comer, entre aspas, não no sentido que vocês estão pensando, mas enfim, eu achava aquilo muito parecido com o meu cotidiano. E o que achava extraordinário é que alguém pudesse, de alguma forma, com uma história muito parecida com o jeito que eu entendia e vivia a minha, escrever uma história que eu gostava de ler, e que qualquer um gostaria de ler, e fazer disso, enfim, aquilo dava à minha vida a dimensão de uma história que valia a pena ser contada, o que eu acredito que pode acontecer de melhor com uma vida, sabe? Porque, afinal, a vida da gente, a não ser que a gente encontre fora dela, fora da nossa vida, razões que a justificam, aí é fácil entre aspas, mas o caminho é a religião, ou então uma ideia muito clara de para onde vai a história, e nós nela e companhia. Mas se isso não for o caso, como é que a gente justifica a vida da gente de maneira imanente? Eu não conheço outras maneiras do que aquela que nos permite dizer que a nossa vida vale a pena ser contada, né? Porque é aquela coisa que faz que, no fim, na hora do vamos ver, que é a hora de sair, né? Você pode olhar para trás e dizer: valeu, foi uma boa corrida, né? E o que permite dizer isso, no fundo, é a qualidade da história que você se permite contar como sendo a história da sua própria vida. Então, para mim, as nossas ficções da vida cotidiana é isso, são as ficções com as quais nós podemos tornar a nossa vida uma boa história. Ótimo. O Cottardo, ele cita aqui dois livros fundamentais, o Dom Quixote e o Robinson Crusoe, que está muito presente na literatura brasileira. Há um poema do Machado de Assis, chamado Conhaque, onde ele compara tomar conhaque a ler o Dom Quixote, que é uma comparação muito interessante. E o Drummond tem um verso classicíssimo, que eu acho que todo mundo conhece, que ele diz que ele brigava tanto para que o pai comprasse a ele
para ele um exemplar do Robinson Crusoe. E ele dizia, eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Bom, mas vamos lá. Ronaldo, e aí? As nossas ficções de cada dia, como é? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, que a vida de todos nós, ela é uma história. A gente procura estruturar as nossas memórias como histórias, né? E por que isso? Porque quando nós somos crianças, nós gostamos de ouvir histórias, né? As crianças geralmente adormecem ouvindo histórias, elas são educadas através de histórias. A própria Bíblia, né? A nossa educação, a nossa formação moral, religiosa, ela é feita através de histórias. E a gente tem sempre uma visão histórica das coisas, né? Você olha para o seu passado, você olha para as suas conquistas, para as suas frustrações, e você sempre conta uma história. Muitas vezes uma história é até equivocada. Eu acho que, ao contrário das histórias que a gente lê ou que a gente ouve, as histórias das nossas vidas, elas não têm desfechos e elas não têm respostas para muitas coisas. E a gente fica naquela ânsia de dar uma coerência para as nossas vidas. Muitas vezes o que a gente busca com o nosso trabalho, com as nossas procuras espirituais e coisa e tal, é procurar justamente dar um encadeamento histórico para as nossas vidas. Eu, como escritor, o que eu procuro fazer é pegar uma série de reflexões, de vivências minhas e de outras pessoas e colocar dentro de uma história. Então, aquilo que eu escrevo, esse romance que eu estou lançando agora, por exemplo, ele é uma coxa de retalhos de várias histórias que eu presenciei, histórias que eu vivi, e elas são colocadas de uma maneira que ela se presume homogênea, mas ali dentro eu sei a fonte de cada uma daquelas coisas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a história que eu conto através do livro, ela não é uma história, elas são várias histórias, né? São histórias, são fragmentos de história aos quais eu dei uma continuidade. Ótimo. João, vamos lá, falar um pouco sobre essa questão da presença, né? Da vivência quase pessoal na sua literatura. Olá, boa noite a todos. Eu sou português, então vou tentar pôr o meu melhor sotaque brasileiro. Se vocês não me entenderem, peço desculpa. Em relação ao que estava contando o Cagliari, por exemplo, quando falou quando fala do foi Dom Quixote, né? Eu penso que o escritor é sempre um pouco Dom Quixote, né? É sempre alguém que está procurando na sua própria realidade, na sua vida cotidiana, coisas que não estão lá. Né? Nós todos sabemos que o Dom Quixote, por exemplo, via moinhos de vento onde não havia nada, não é? Via fantasmas, via coisas que não estavam lá. O escritor, de certa maneira, é sempre um louco, não é? Portanto, é um louco que olha para a realidade e vê coisas que não estão lá. O perigo dessa coisa de ser escritor e de escrevendo livros, não é? E de ir arrumando as nossas personagens, os nossos diálogos, as histórias que queremos contar, é que, por vezes, as outras pessoas, não é? Os nossos amigos, por exemplo, saem um pouco prejudicados. Não é? Eu tenho amigos que me perguntam, ok, você escreveu 4 romances, certo? Mas vai me usar a mim como personagem? E eu falo sempre, não, claro que não vou usar. Claro que já usei. Não é? Uso sempre os meus amigos como personagens. Quer dizer, você que não leu bem, se você tivesse lido bem o romance, tinha identificado ali certas características e certas qualidades que são, obviamente, suas, não é? Então, as nossas ficções de cada dia têm um pouco a ver com essa apropriação que a gente faz disto, aqui chamamos real, mas é uma apropriação que passa muito pelo desbastar disto também, aqui chamamos ficção. Não é? Então, quando as duas coisas se misturam um pouco, como eu tento fazer nos meus romances, gosto muito que os meus livros sejam uma confusão entre a minha vida pessoal e aquilo que se pode chamar uma ficção. Gosto que o leitor venha ter comigo e pergunte, por exemplo, isso passou de facto com você? Aquela história que você tem passada em Nova York, em que você trabalha num bar, etc. Isso passou de fato com você? E eu digo sempre que sim, tudo se passou comigo. Claro que nem tudo se passou comigo, mas é um modo de você iludir o leitor, né? E ao mesmo tempo criar uma espécie de mitologia acerca de si próprio. E quando você cria
essa mitologia, você pode considerar então que tem um mundo ficcional forte, né? E que a sua vida real e a sua vida ficcional começam a ser só uma. E quando começam a ser só uma, aí você entende, ok, eu estou compreendendo aqui alguma coisa. Depois, em última análise, eu penso que toda a literatura serve para a gente tentar compreender. Mas um escritor passa sempre um pouco por aquela aflição que você tenta compreender e acaba nunca compreendendo nada, sabe? E essa é a grande frustração, não só da vida, mas também dos livros. Era isso. Claro, claro. Eu vou fazer um comentário. Uma coisa engraçada em escrever ficção é que você coloca lá, muitas vezes, as coisas que você pensa. Você faz confissões ardentes, coisas extremamente pessoais, que você coloca na boca dos personagens. Então, as pessoas ficam pensando assim, meu Deus, mas que personagem louco. Na verdade, ele está dizendo, você é louco. Entende? E você diz, realmente, esse personagem é insano, mas aquele personagem é você. Você simplesmente resolveu botar na boca dele aquilo que você pensa. Quer dizer, o Fernando Pessoa não estava de todo certo. Não é só o poeta que é um fingidor. O romancista também é um fingidor. Agora, Cotardo, é interessante, a gente está falando um pouco dessas vivências pessoais. Tem uma história que eu acho muito interessante, é da mãe do Gabriel Garcia Marques, que se recusava a contar a ele as histórias que ela conhecia, porque ela morria de vergonha que tudo que ela contava ele botava nos livros dele, né? Quer dizer, essa história de roubar a vida alheia para botar nos livros é bem antiga. Cotardo, como é que acontece isso no seu romance, o Conto do Amor, né? Porque o personagem tem muito da sua vivência, né? Sim. Obviamente que não é você, mas tem muito da sua vivência. Como é que você trabalhou essa dosagem de buscar a sua experiência pessoal, mas não se retratar no seu protagonista? Escuta, tem muito de mim, sem dúvida, desde o fato de ser italiano, de ser um psicoterapeuta, de morar em Nova York na época. Bom, aliás, estou em plena recidiva, porque o romance que vai sair no primeiro semestre do ano que vem, tem o mesmo protagonista, e numa época anterior à do romance que saiu em 2008, ao Conto do Amor. Então, diferente, porque, claro, ele não está apaixonado, e vive outras histórias, e, claro, como disse João Tordo, de alguma forma são todas histórias que eu vivi, e ao mesmo tempo nenhuma, porque não naquela ordem, não sei lá. Bom, mas eu acho que qualquer escritor coloca fundamentalmente o que é o... até porque eu sempre quis escrever ficção. Não escrevi antes por, sei muito bem, preguiça talvez, mas porque era mais fácil escrever ensaios, mas no fundo o meu problema sempre foi como representar e explicar um pouco e justificar a realidade na qual eu estava inserido, né? Estava pensando isso, escutando o Ronaldo, estava pensando que em algum momento, não sei bem, aos 8, 9 anos, não sei porque o professor de escola primária, que na Itália se chama il maestro, nos explicou o que era a cartografia, ou seja, o que era uma escala, e deu para todo mundo a tarefa de ir para casa e fazer um mapa ou do apartamento, ou da cozinha, ou do seu quarto, enfim, em escala, e a gente decidiria que escala. Então eu fui para casa e fiz aquela coisa, tipo, muito bem, entendi, então 5 quadradinhos igual a 1 metro, eu vou fazer aquilo. Daí fiquei pouco satisfeito, porque tinha muito de coisas que não apareciam, então foi comprar um pedaço de papel maior, aí era 15 quadradinhos por 1 metro, e ao final da história, que graças a Deus os meus pais me deixavam comprar afiado na papelaria de baixo de casa, então fui lá, comprei uns rolos de papel quadriculado de 1 metro e recobri inteiramente o chão do meu quarto e comecei a desenhar, claro, os objetos em cima, era uma escala 1 a 1, né? Aí tinha tudo, até os brinquedos no chão eu fazia, tinha tudo, tava ótimo. Aí me dei conta que tinha um problema, que aquilo era em 2 dimensões.
faltava a terceira de qualquer forma. Por que estou falando disso? Porque não estou tirando isso de Borges, que naquela época eu não tinha lido, embora eu tenha nascido exatamente entre as ficções e o Aleph, digo, em data de publicações, mas não era a época em que porque o que me interessava era aquilo, era como representar, por isso, que corresponde a essa escala 1 a 1, para mim, são certos romances que eu adorei numa época. Para quem leu, sei lá, Dos Passos, por exemplo, USA, de Dos Passos, aqueles romances plurais, onde, sabe, parece pesquisa da escola de Chicago, ou seja, para saber o que as pessoas pensam, na verdade, idealmente, terias que interrogá-las todas, não tem nem amostra. A literatura, como a psicanálise, aí que para mim as duas coisas se cruzam, a ideia é que, no fundo, uma personagem nos dá acesso, explica, representa e justifica a humanidade inteira. O Ronaldo, que escreve romance histórico como esse da época de Vargas, que ele acaba de publicar, é isso que é extraordinário, na psicanálise é a mesma coisa. Um caso nos dá acesso, no fundo, ao funcionamento psíquico de quase todos. Um caso bem levado é melhor do que qualquer tratado, qualquer, sei lá, investigação de uma imensa população. Pois é, essa questão é interessante. Agora, Ronaldo, uma coisa que você costuma dizer é que você acha que não conseguiria escrever um romance na época atual, que sempre necessitaria desse contexto histórico para seus romances. Por quê? Bom, isso se deve à minha infância. Porque eu cresci ouvindo histórias dos meus avós e dos meus tios-avós que se passavam na Europa de antes da guerra e durante a guerra. Então, esse meu senso lúdico, essa minha narrativa, ela tem uma relação inerente com a Europa, com questões épicas, com nazismos, com reencontros, com desencontros. Eu acabei atrelando muito a minha criatividade a esses elementos grandiosos que eu, pelo menos, consigo desenvolver apenas tendo como pano de fundo um ambiente histórico. Sabe, eu já consegui escrever contos que se passam hoje em dia, admiro os escritores que conseguem fazer isso, hei de fazer um dia, mas eu, por exemplo, estou agora às voltas com a inspiração para o meu próximo trabalho, e só me ocorrem tramas que se passam em ambientes históricos. Eu realmente, talvez seja um vício meu, né? Talvez seja uma obsessão. O Nelson Rodrigues falou isso, né? Que nós somos a soma das nossas obsessões. Possivelmente é uma... Oi? Exato. É uma flor da obsessão, como ele dizia, o Nelson Rodrigues. Bom, estão vindo as perguntas aqui da plateia. Eu queria... o Ney Anderson, né? Ele pergunta ao João Tordo. Meu Deus do céu, eu estou tardiamente atrasado aqui. Enfim, qual o livro que o influenciou como escritor? Qual o conselho para um jovem autor que está tentando lançar o primeiro romance? Isso é difícil dizer. Eu tenho vários livros que foram grandes influências. Dois deles, portanto, já falámos aqui, não é? Portanto, Robinson Crusoe, que de facto é uma obra monumental, apesar de ser uma obra em que de facto não se passa nada. E, no entanto, passa-se tudo, não é? Porque é uma obra sobre a descoberta da religião, quase, daquela personagem estranhíssima chamada Robinson Crusoe. E o Don Quixote, obviamente, é um romance inultrapassável. Eu tenho outro romance que eu acho que é um pouco o começo da subjetividade. Ou seja, quando o romancista deixa de ser puramente um espectador e passa a ser um interveniente, de facto, na trama, na história, não é? E é um pouco o nascimento do eu, no romance, que será o Moby Dick, do Herman Melville.
O Melville escreveu o Moby Dick e, de facto, é um romance que teve muita adaptação para o cinema, teatro, séries de televisão, etc. Mas esse é o romance que eu penso que marca a diferença entre um pouco o século XIX e tudo o que se veio a fazer depois no século XX. Para um jovem romancista, eu recomendava que lesse os... Ok, um jovem romancista sou eu, não é? Eu sou um jovem romancista, portanto, eu recomendo a mim próprio e à pessoa que fez a pergunta que leia os clássicos. E os clássicos, começando no século XIX, os russos, por exemplo, os russos são super importantes sempre para toda a literatura. Dostoiévski, Tolstói, Stendhal, por exemplo, e depois que passe para os ingleses e os americanos. Os americanos, hoje em dia, penso eu, junto com alguns brasileiros, fazem da literatura mais energética e mais pulsante que podemos ler hoje em dia. Então eu penso que o conselho para um jovem romancista é leia e só pare de ler quando ficar cego. E quando ficar cego, vai ao médico e... Aí começa a escrever. E aí começa a escrever cego, pobre, sabe, amargurado e... Faz parte da profissão. É a trajetória do Borges, né? Ler até ficar cego. Quer dizer, isso é o que ele diz todos os dias no espelho, né? Quer dizer, leia, escreva. Agora, a Vanessa Souza pergunta aqui ao Cotardo: você é um psicanalista que escreveu um romance. No que o fazer analítico colaborou no seu fazer literário? Não, foi o contrário, na verdade, porque... não, digo isso de maneira provocadora, mas... primeiro, você sabe que a psicanálise e a literatura, pela razão que eu disse antes, que acabo de mencionar, tem uma longa história conjunta, porque afinal são duas maneiras de transformar uma vida numa história. E numa história, sabe, e numa psicanálise, uma grande parte do que acontece é exatamente isso, é transformar a vida de alguém, ou permitir que ele transforme a sua vida numa história, que a conte. Tem uma parte, em qualquer psicanálise, tem uma parte de, como se diz hoje, de terapia narrativa. Transformar a vida da gente numa história e contá-la é um exercício terapêutico. Existem terapeutas, por exemplo, australianos, não são necessariamente psicanalistas, mas que inventaram uma coisa muito interessante, que é uma terapia narrativa coletiva. Eles vão para áreas onde aconteceram ou acontecem coisas horrorosas, do tipo tsunamis, grandes epidemias, catástrofes naturais, guerras horrorosas e tribais e companhia, e eles, de alguma forma, tentam, entre aspas, curar as comunidades devastadas, estimulando a criação de uma história coletiva, uma espécie de... acelerando o que seria o longo processo de formação de uma lenda que poderia curar, entre aspas, claro, a comunidade daquela ferida, transformá-la mais rapidamente numa história que se haverá ser o único jeito de fazer que a comunidade sobreviva ou consiga passar por aquela experiência. Eu queria fazer um adendo ao que disse o João Tordo, não o que ele disse, mas eu queria aconselhar o Coração das Trevas de Conrad, que é certamente o livro, imagino que você, pelas outras referências, não podia faltar. Primeiro pela voz de Marlowe falando no escuro, os outros escutando, e segundo porque falando justamente de personagem que a um dado momento tenta ir, e claro, não encontra nada, mas vai até o fim do rio, enfim. Eu acho que é um dos grandes romances do século XX, se não, bom, enfim, romance para escritor, é isso. Bom, eu tô aqui com as perguntas, né? Mas vamos lá, eu acho que a Tamires Dantas Alves, né? Eu vou passar essa pergunta aqui pro João, né? Que ela pergunta aqui: na hora de escrever, você usa mais a razão objetiva ou o coração, o subjetivo?
Quanto a essa pergunta, eu tenho a dizer que o coração é sempre o objetivo. Okay? A razão é que é subjetiva. Quer dizer, nós podemos achar que pela razão vamos chegar a algum lado, que a razão será a nossa força maior de nos apropriarmos disto que chamamos mundo, desta realidade toda, etc. E que a razão será a força motriz que nos leva a escrever. Eu acho que é sempre o coração. E o coração é muito mais objetivo porque sabe precisamente aquilo que quer. Não é? É sempre a razão que se embranha no meio de teias de aranha, que vai para um lado, depois quer ir para o outro, depois manda você fazer isto, depois manda você fazer aquilo. Enquanto o coração é sempre muito mais honesto. Mas isto é a minha teoria completamente tonta, mas quanto ao escritor, eu acho que o escritor tem que pensar o seu romance de forma muito emocional, pensar nele quase como se fosse um filho que vai nascer, e depois usar a razão, usar o tempo, combater um pouco a preguiça, como falava o Contardo, e aí é quando entra a razão e você de facto tem que ser racional para poder de facto escrever um livro que tenha 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas, que é uma tarefa sempre árdua, não é? Mas o coração é que de facto dita a sua história, que dita eu vou fazer isso e vou chegar ao fim. Por isso eu acho que é um pouco a mistura das duas coisas. Ótimo. Bom, a gente recebeu aqui muitas perguntas, né? Eu acho que é o suficiente para a gente aqui preencher o nosso tempo, né? O João Rodolfo, ele pergunta aqui, em recente congresso em Porto Alegre, discutiu-se um tema que enseja uma pergunta duvidosa. Para que servem as ficções? Lançaria outra pergunta. Sem as ficções, vive-se plenamente? Ronaldo, eu acho que você poderia responder isso para a gente. Que batata quente, hein? Bom, na verdade, as ficções... Eu entendo que as ficções não servem para nada. Eu acho que o que acontece é que todos nós, ao contrário dos animais, nós somos muito imaginativos. Nós estamos sempre com a cabeça em alguma outra coisa que não aquela que está acontecendo efetivamente. Nós pensamos em coisas que aconteceram, nós pensamos em coisas que queremos que aconteçam, né? E esse pensamento é um pensamento ficcional, né? E eu diria que através das histórias, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não está buscando meramente o divertimento, a recreação. A história ela tem um aspecto muito terapêutico. Você muitas vezes se reconhece no personagem, você muitas vezes se reconhece naquela situação que está sendo retratada. As pessoas muitas vezes gostam de ver filmes com violência. Por quê? Porque, em alguma medida, a violência delas está se compensando com aquela que estão vendo na tela. Então, se alguém me perguntar para que serve a ficção, eu acho que a ficção ela serve para a busca desse reequilíbrio interior. Eu acho que a função da ficção ela é terapêutica. Agora, do ponto de vista utilitário, ela não serve para absolutamente nada. Pois é. Vamos, o Júlio César de Melo Simões, ele pergunta aqui ao Contardo, como você vê as ficções cotidianas nos nossos atos de fingir ser algo que não somos, por mera inclusão na sociedade? Eu acho ótimo, até porque, no fundo, eu acho que não somos absolutamente nada. Então, eu acho que o modelo da subjetividade humana não é a manga, é a cebola. Não tem caroço. Não tem caroço, e, aliás, ao descascar a gente chora, mas esse é um segundo efeito da cebola. Mas só tem invólucros sucessivos, então, no fundo, a ideia de que nós estaríamos sempre mentindo, nós apresentando como o que não somos, que, aliás, hoje em dia se tornou muito frequente, porque tem aquela atitude moralista em relação às redes sociais e companhia, né? O cara se apresenta no Facebook diferente do que ele é, como se, sem Facebook, ele se apresentasse como ele é. Claro que não, né?
Quer dizer, não vejo bem a diferença. Você conhece alguém, claro que está mentindo, claro que está se apresentando como ele gostaria que você o enxergasse. Diga-me something, tell me something I didn't know. Então, desse ponto de vista, acho que as ficções são constitutivas da gente, uma em cima da outra, como as camadas concêntricas de uma cebola, exatamente, e que nós não temos uma espécie de caroço duro lá no centro, que se nós chegássemos a ele seria a revelação de nossa verdade ou da última. Não é nada disso. Então, somos constituídos de mentira. Claro que dá para mentir mais ou menos, mas somos construções imaginárias, e isso é bom que seja assim. Sabe aquela história do baile de máscaras, onde o casal fica dançando a noite inteira e no fim do baile finalmente decidem tirar a máscara para se beijar? Tem uma decepção terrível, porque não era quem ele pensava que ela fosse, só que ela também achou que ele também não era quem ela pensava que ele fosse. A ideia é que no baile de máscaras não é bom tirar as máscaras. A velha lição do Fernando Pessoa: não conheço ninguém que tivesse levado porrada na cara. Bom, vocês massacraram o Contardo aqui com as perguntas. Eu vou dividir as batatas aqui para os nossos outros autores também, né? João, vamos lá. Toda autobiografia é ficcional e toda ficção é autobiográfica? Toda ficção tem o seu quê de autobiográfico, penso eu. Quando você escreve um romance, é muito difícil você dizer que não tem nada seu lá, né? Eu já ouvi escritores falando isso: não tem nada meu nesse romance, não tem nada a ver com a minha vida, etc. Bom, mais uma vez, ele não estava olhando com atenção, porque quando você lê o romance e conhece aquele escritor, vê perfeitamente que estão coisas dele lá, né? Então, eu penso que o romance tem sempre o seu quê de autobiográfico, mas, ok, mais uma vez, como eu estava falando do Contardo, é um baile de máscaras, certo? E se nós não temos, de facto, essa coisa que somos, se somos apenas máscara, né? As nossas personagens são máscaras a partir de máscaras. Então, é um baile de máscaras que nunca mais acaba e se transforma numa coisa completamente louca. Por isso, tanto na vida real como na ficção, você não tira a máscara. Por isso, a ficção tem o seu lado que é autobiográfico, mas tem um lado que é muito mais interessante, que é o lado de você não saber que pessoa é aquela. E quando você não sabe, quer saber, certo? Por isso é que eu falava quando fiz a intervenção inicial, não compreender é muito mais interessante, certo? Porque quando você não compreende uma história, quando você não compreende algo que se passou consigo ou com outra pessoa, você de fato quer saber. E o querer saber é o grande motivador de toda a ficção, né? Eu escrevo ficção porque quero ter uma resposta para uma pergunta que está comigo há muito tempo, certo? Portanto, quero de certa maneira sacar essa máscara. Mas agora que o Contardo falou isso, tenho um pouco medo, mas enfim, eu vou tentar. O professor Davidson Bandeira faz uma pergunta aqui para o Ronaldo. Você escreve para quem? Quem é o seu leitor ideal? E assim, que papel adquire neste intento a linguagem e a estrutura sintática dela? Bom, eu escrevo para um interlocutor imaginário. Eu escrevo, na verdade, eu escrevo para o leitor. Eu não posso dizer que a história que eu estou ali contando, ela é feita para o meu prazer pessoal. Eu penso no leitor o tempo inteiro, eu escrevo para ele, eu estou dialogando com ele. E eu diria que é um tipo de relação amorosa que eu estabeleço com uma pessoa imaginária. Entende? É uma declaração de amor, entende? Que eu espero que seja correspondida através da sensibilização, do envolvimento do leitor com a história que eu estou contando. Eu
cada palavra que eu escrevo, ela parte da premissa de que alguém está lendo e que eu estou estabelecendo com essa pessoa, leitora, o que você escreve não é o que as pessoas leem. Eu já fui abordado algumas vezes por leitores que vieram me falar de livros que eu nunca pensei que eu tivesse escrito, né? Então, a grande verdade é que essa vontade do escritor de se fazer entender, ela é uma vontade utópica. Na verdade, você está escrevendo uma coisa, a arte ela é parricida, ela mata o pai, entende? Quem transforma o livro é o próprio leitor. Então, eu estou convencido de que essa minha interlocução imaginária com o leitor, ela é impossível, ela é utópica. O leitor vai ler o que ele quiser. A única coisa que eu espero, sinceramente, é que ele goste daquilo que eu tentei dizer a ele, seja lá o que for que ele entenda. Ótimo. Vamos, né? Bom, tem uma pergunta aqui da Belisa Parente. Ela até me pede aqui para responder também, mas não, tudo bem, eu vou passar a bola para o João aqui. Eu acho que o João pode responder isso aqui legal para a gente. Não há como fugir da